Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa terceira e última aula sobre polarização da onda eletromagnética ou polarização da luz. Essas notas de aula, elas começam na página 280 e é de número 24 das notas de aula, tá? Bom, então nessa aula aqui eu quero discutir com vocês o que são esses cristais dicróicos e como que a gente constrói essas famosas lâminas polarizadoras, que é uma maneira que a gente tem para poder controlar a polarização da luz ou da onda eletromagnética, né? Bom, isso é fundamental porque agora, utilizando uma lâmina polarizadora, eu consigo pegar uma luz que é linearmente polarizada e eu posso fazer algumas coisas com ela, como por exemplo, eu posso transformar uma luz que é linearmente polarizada em circularmente polarizada ou elipticamente polarizada. Ou vice-versa, eu posso pegar uma luz que é circularmente polarizada ou elipticamente polarizada e transformar em linearmente polarizada. Tá? Então, eu posso manipular de maneira bastante concreta a polarização da luz. Isso é importante, porque se a gente for pensar, por exemplo, em experimentos, ou mesmo em filtros de luz, tá? Filtros em que eu uso lâminas polarizadoras para polarizar a luz numa direção e um filtro para jogar essa luz fora, por exemplo, né? Eu posso criar filtros bastante interessantes em diversas aplicações. É o que acontece também, por exemplo, no nosso computador, na nossa tela, tem alguns filtros anti-reflexo, então elas polarizam a luz e cortam parte dessa luz utilizando filtros de anti-reflexo, tá? Então tá. Então vou falar sobre as lâminas de meio comprimento de onda, as lâminas de 1/4 de comprimento de onda, ou lâminas de 1/4, e no final dessa aula eu vou falar sobre a atividade ótica, tá? De uma certa substância ou de um certo material. O que tem que ficar aqui na cabeça de eu vou fazer é o seguinte: eu poderia, de certa forma, ir apenas numa apresentação simples, num só slide, apresentar cada uma dessas coisas e o que cada uma dessas coisas faz. Só que não é esse nosso objetivo, né? O nosso objetivo é mostrar como que eu consigo entender e compreender a atividade ativa e física desses elementos ópticos na minha onda eletromagnética. Então, é por isso que eu não vou simplesmente falar o que cada coisa faz ou o resultado. Eu vou mostrar, né, como que essas coisas funcionam, tá? Bom, mas antes de... Então, aqui eu tenho, né, a minha apresentação, de novo, né? Aqui está basicamente completa as notas. Não fiquem assustados, porque a gente vai discutir cada elemento aqui do que está escrito. Só que antes de chegar aqui, eu quero voltar rapidamente para o final da aula passada, em que eu escrevi uma equação aqui que ficou um pouco confusa. Tá? Então, vocês estão vendo aqui na tela, né, aqui embaixo, eu escrevi a equação de onda de maneira errada. Tá? Então, essa equação de onda que está aqui, vou sublinhar aqui o que está errado, isso aqui, que é o D'Alembertiano, né? Bom, vocês podem perceber que ele não está escrito de maneira correta. Vamos arrumar isso, né? A maneira correta de reescrever esse D'Alembertiano, vocês podem rever isso na aula sobre onda eletromagnética, ele vai ser isso aqui. É uma equação vetorial. Aqui está codificado 3 elementos nessa equação. O D'Alembertiano é esse operador aqui, onde eu tenho um Laplaciano menos, aqui eu tenho no espaço livre, μ0 ε0, derivada temporal, derivada segunda temporal. Esse é o operador que é aplicado no campo elétrico, é o que me dá a equação da onda. Aqui. Tá? Legal. Na aula passada, né, eu mostrei para vocês que a gente consegue agora entender e compreender o campo eletromagnético dentro de um certo material. Lembra que isso aqui também vale para o campo magnético, né? Então eu tenho também uma equação de onda para o campo magnético. Tá? Então, dentro de um certo material, eu vou ter, né, essa relação de campo elétrico, que é essa daqui na verdade, que
que é a relação constituinte, D vai ser epsilon, que é a constante dielétrica. Essa constante dielétrica, então, é diferente da constante dielétrica no vácuo, e o μ também é diferente no vácuo, né? É um pouco maior esses valores. Isso aqui proporcional com o campo elétrico, e eu também tenho aqui o campo magnético, que é essa relação aqui. Se a resposta do meio com relação à aplicação de campo eletromagnético é linear, tá? Bom, com essa construção, né, eu posso chegar numa nova equação de onda, que também tem essa forma de um certo d'Alembertiano, que é aplicado no campo elétrico e também que é aplicado no campo magnético. Isso vai se anular. A minha equação de onda, ela é d'Alembertiano, né, menos μ, não μ0, epsilon, não ε0, derivada temporal segunda, isso aplicada no meu campo elétrico, isso aqui é igual a zero. Né? Bom, a solução para essa equação é exatamente a solução para a equação anterior. Né? As soluções são campo eletromagnético, eu vou escrever aqui de maneira geral, de novo, campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem uma certa polarização, eu vou escrever dessa forma, ele se propaga numa certa direção, aqui eu vou colocar uma direção genérica, que é a direção de K, eu vou botar uma fase aqui também qualquer. Bom, essa é a solução, né, da minha onda eletromagnética. E a velocidade com qual essa onda se propaga na direção de K, ela é dada por esse fator aqui. Né? Esse fator aqui. Esse fator antes, ele varia isso, né? A equação de onda, ela é algo assim. 1 menos 1 sobre uma velocidade ao quadrado, derivada temporal. Isso aqui é uma equação de onda na mecânica clássica. Então, eu tenho aqui a equação de onda. Isso quer dizer que, para a velocidade da luz, 1 sobre c quadrado vale μ0, ε0. Ou, em outras palavras, c, que é a velocidade da luz, vale 1 sobre raiz quadrada de μ0, ε0. Então, esse é o valor da velocidade da luz, que inclusive eu consigo chegar, né, de maneira teórica, se eu souber os valores experimentais da permissividade elétrica no vácuo, a permissividade magnética no vácuo e a constante dielétrica no vácuo, daí eu consigo calcular a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, né, no sistema internacional. Dentro de um certo material, essa velocidade agora muda. Essa velocidade agora ela vai ser 1 sobre v quadrado, né? Eu chamei de v quadrado, lembrem disso. Isso aqui vai ser igual a μ epsilon. Então, a velocidade ela é 1 sobre raiz quadrada de μ e epsilon. Como eu disse para vocês, essa relação de μ e epsilon e μ0 ε0 ela é diferente, né? O que faz com que a velocidade da luz dentro de um certo material seja sempre menor que a velocidade da luz no vácuo. Né? Então não tem jeito. Bom, a velocidade que essa onda eletromagnética ou a luz vai ter ao percorrer um certo material vai ser essa velocidade v, que é menor que a velocidade da luz no vácuo, mas vai ser ao mesmo tempo a máxima velocidade possível que a luz vai ter ao percorrer esse material. Outra coisa que tem que ficar claro, que talvez eu não tenha ficado claro, é que eu estou usando aqui para construir essa lâmina aqui um material transparente. Então esse material aqui, um pedaço de um certo cristal, um certo vidro, alguma coisa assim, né? Que tem um certo comprimento D, inclusive, né? Então a onda eletromagnética vem, aqui ela viaja com velocidade c, aqui dentro ela viaja com velocidade v, e ao sair do material ela continua viajando com velocidade c. Vejam que esse é um exemplo diferente da interação da onda eletromagnética com o material, porque agora eu tenho onda que é transmitida, né? Eu estou desconsiderando aqui uma parte da onda que é refletida de volta para o meio, tá? Então estou desconsiderando esse ponto nesse momento, porque não vai fazer tanta diferença para as nossas considerações, tá? Então o material é basicamente transparente. Uma outra coisa que é importante é que eu falei também no final da aula passada, que a densidade de carga é nula, ou seja, eu não tenho carga livre nesse sistema, o sistema não é carregado. A densidade de corrente também é nula, ou seja, não é um material condutor, isso quer dizer que a condutividade
é zero ou próxima de zero, né? Isso é importante. E porque se eu tiver um material que é um pouco condutor, ou que tiver carregado, ou que seja um pouco carregado, eu tenho que tomar cuidado com essas considerações, porque a minha equação de onda agora ela vai ter outros termos, e a solução para essa equação de onda ela pode ter outras soluções, inclusive que é consistente com outras polarizações, além daquela polarização da luz, que é sempre ortogonal à direção de propagação, tá? Então tem que levar em consideração essas coisas. Daí eu construí com vocês a seguinte relação de que a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz dentro de um certo material, eu chamei de eta, que é o índice de refração. Tá? Legal. Tá? Só que aqui as coisas não são tão simples assim. Por quê? Porque vamos construir isso aqui. Ó. O eta, então, que é 1 sobre raiz quadrada de μ0 ε0, isso é uma constante, é a velocidade da luz no vácuo. Né? Vezes pela raiz quadrada de μ com ε, né? Que é essas constantes dentro do material, essa relação ela vai ser μ sobre ε, μ0 sobre ε0, raiz quadrada de tudo isso daqui. Agora, o que é importante saber é que essas constantes aqui, o μ e o ε, eles dependem da frequência da luz, ou dependem do comprimento de onda da luz, ou em outras palavras, depende da cor da luz, né? Então, essa relação aqui, ela é, na verdade, um μ, só que isso aqui varia com a cor, que eu estou chamando de ômega, tá aqui a frequência, né, equivalente. E a constante dielétrica também depende da frequência. Agora, μ0 e ε0 não, porque é uma constante, né? Então, veja que dessa forma, o próprio índice de refração depende da frequência da luz. Então, existe aqui uma relação que a gente chama de dispersão cromática. Para cada cor diferente, eu vou ter um índice de refração diferente para aquela cor, tá? Por que isso é importante? Isso é importante porque agora as respostas do meio com relação à cor da luz monocromática, com relação à frequência ou com relação ao comprimento de onda, elas variam, né? Então, um outro exemplo que eu vou dar aqui, e eu já vou contar spoilers das próximas aulas de ótica geométrica, é que, por exemplo, se eu tiver uma luz, deixa eu fazer com essa cor aqui, né? Se eu tiver com uma luz que incide uma certa superfície, então a luz, um raio de luz está incidindo nessa superfície aqui. Né? Aqui eu vou contar o spoiler porque vocês já sabem qual que é essa lei aqui. Eu quero mostrar para vocês a lei de Snell da refração. Então, a luz incidente, ela vai bater aqui na superfície e vai ser parte refletida. Essa luz que é refletida, ela é refletida com o mesmo ângulo de incidência, que é esse ângulo com a normal, tá? É o mesmo ângulo. Agora, a parte da luz não vai ser refletida, a parte vai ser transmitida. Só que ela não vai ser transmitida com o mesmo ângulo, tem um outro ângulo aqui diferente, né? Que é esse ângulo aqui, que é o ângulo de transmissão. Esse meio aqui tem um índice de refração, que eu vou chamar de N1. Esse outro meio tem outro índice de refração, que eu vou chamar de N2. Existe uma relação entre isso. Então, N1 pode ser maior ou menor que N2, né? Tanto faz, mas a relação entre os ângulos de incidência e o ângulo de refração ou de transmissão, como eu escrevi ali, θt, vão ser conectados por essa relação aqui. Veja, essa é chamada lei de Snell. Lei de Snell. Eu não comentei nada disso até agora e eu estou só simplesmente falando para vocês que existe essa lei aqui. Só que veja, apesar disso ser uma lei autoconsistente, ou seja, eu consigo medir isso e verificar que essa informação é correta, eu consigo obter essa lei aqui a partir das equações de Maxwell ou aplicando as condições de contorno das equações de Maxwell para esse sistema, que é o que a gente vai fazer nas aulas subsequentes, quando eu falar sobre ótica física e ótica geométrica. Tá? Só que agora o que acontece é o seguinte: se para cada luz, né,
para cada cor diferente, o índice de refração muda, o ângulo final, né, o θt de transmissão, ele também muda dependendo do ângulo. Bom, e isso gera o que a gente chama de dispersão cromática, e a gente pode voltar aqui, né? Então, o que acontece é que eu tenho, né, aqui isso. Então, eu tenho aqui meu índice de refração. Meu índice de refração é essa razão entre velocidade da luz C sobre V, onde C é isso. Veja que o N, o eta, vou chamar de eta. O eta é sempre maior ou igual a 1, o índice de refração é sempre maior ou igual a 1. Né? Se o meio for o vácuo, isso vai dar 1. Se não for o vácuo, vai ser um número maior que 1. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Né? Agora, olha o que acontece aqui quando uma luz branca, aqui está meio amarelada, né? Uma luz branca atinge, por exemplo, um prisma e ele sofre diferentes ângulos de refração dependendo da cor, né? Porque o índice de refração depende da cor e como a gente viu aqui, a lei de Snell, que me dá esses ângulos de refração de um meio para outro, também depende da cor da luz. Bom, então o que acontece é que eu tenho, né, essa dispersão que depende da cor, chamada de dispersão cromática. Uma coisa que eu quero só adicionar aqui do ponto de vista matemático, para ficar depois consistente com o que eu vou mostrar nas equações. Então a velocidade, física 2 aqui, velocidade é lambda f, comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade é lambda ômega sobre 2π, né? Frequência é ômega, que é frequência angular sobre 2π. Lambda sobre 2π é minha definição de 1 sobre k. O k é 2π sobre lambda, então ômega sobre k. Então velocidade é ômega sobre k, ou k é ômega sobre v. Só que v, tirando essa relação aqui, vale c sobre eta. Né? Então veja que o k, que é o vetor de onda da minha onda eletromagnética, né? que tinha agora, né, intensidade de 2π sobre lambda, agora tem intensidade K0, que é 2π sobre lambda 0, que é o comprimento de onda próprio da luz no vácuo, multiplicado pelo índice de refração. Então, o vetor de onda agora, ele se altera dentro do material. Né? Então, essa aqui é só uma relação matemática que é importante a gente poder gravar para levar isso adiante. Tá? Isso advém da própria dispersão cromática. Esse é o processo de dispersão, porque o K depende de eta, ou o K que depende de eta, que depende do ômega. Né? Então, o próprio K muda com a cor. Tá? Legal. Bom, e isso mostra o quê? Que Newton, quando estava fazendo seus experimentos com ótica, lá em 1670, né, que descobriu essa relação aqui prismática da decomposição da luz branca, que é a luz do Sol. Então, você tem um furinho ali da parede, onde vem a luz do Sol. Você tem o prisma aqui, e cada cor é refratada de um ângulo diferente, né, tendo esse processo de dispersão cromática bem evidente. Lembra que, só para comentar, Newton, né, ele veio com essa teoria corpuscular da luz. Então, para o Newton, a luz era uma partícula. Então, essa discussão, essa dualidade de onda e partícula, da onda eletromagnética da luz, na época não se sabia, né, que era uma onda eletromagnética, mas a dualidade onda-partícula já vem de muito antes, né, já vem da época do Newton. Então, lá nessa época já existia essa discussão da onda, da luz, ser uma partícula, e Newton era adepto dessa ideia de que luz é uma partícula, e ele acaba explicando esses processos de refração, considerando que a luz é uma partícula. E depois Huygens monta toda uma teoria, que é a teoria ondulatória da onda eletromagnética. A gente vai ver isso numa aula posterior. Tá? Bom, e também, né, o que todo mundo fala é que Newton estava, na verdade, fazendo a capa do álbum do Pink Floyd aí, The Dark Side of the Moon. Então veja, tá tudo relacionado. Então tá, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo aqui? Vamos começar com o princípio. O que eu quero ver é como funcionam essas minhas lâminas polarizadoras, tá? Que é a lâmina lambda sobre 2 e a lâmina
lambda sobre 4. Tá? Então, o princípio de funcionamento desse sistema é que eu tenho um material que é chamado de material dicróico, um cristal dicróico. Tá? Esse material é um material anisotrópico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse material ele não é igual em todas as direções. Né? Um material isotrópico é um material em que, se eu observo as propriedades físicas em qualquer direção desse material, se eu percorrer a direção x, y ou z, eu sempre vou medir a mesma coisa, né? Como, por exemplo, o índice de refração. O índice de refração do material nessas direções é sempre igual para um material isotrópico. Agora, para um cristal dicróico, isso não é verdade. Tá? Eu tenho um índice de refração numa certa direção e um outro índice de refração para outra direção. Então, esse exemplo que eu dou aqui, que é como funciona a nossa lâmina polarizadora, tem aqui um pedaço de material, né? Isso aqui tem um nome que é chamado de bulk nos livros. É um pedaço de algum material dielétrico anisotrópico. Então, olha o que acontece. Chega uma onda eletromagnética que atinge esse material. Aqui eu coloquei uma onda eletromagnética que se propaga na direção K. Aqui eu botei um exemplo de uma onda que está horizontalmente polarizada e verticalmente polarizada. Ou seja, não ao mesmo tempo, né? Ou eu posso pensar nisso como uma luz que está a 45 graus polarizada aqui. Então ela tem essas duas componentes. Só que, olha, quando a luz está horizontalmente polarizada, essa luz, o material, ele vai responder para a luz polarizada nessa direção com um certo índice de refração. E para a luz que está polarizada na direção vertical, essa luz ela vai ver um outro índice de refração. Tá? Então, as respostas com relação à velocidade efetiva com que a luz se propaga nesse meio, ela é diferente. Né? Por quê? Porque esse material é um cristal e esse cristal ele forma estruturas cristalinas periódicas de diversas formas diferentes. Então, pode ser que numa direção essa estrutura ela não é igual na outra direção. Bom, vamos dar alguns nomes especiais para essas direções aqui. A direção em que a onda eletromagnética viaja mais rápido que na outra direção, eu vou chamar de eixo rápido, ou fast axis. Né? Esse é chamado de eixo ordinário, ou eta zero. E essa direção aqui, que é o eixo em que a luz se propaga mais lentamente do que na outra direção, eu vou chamar de slow axis, ou eixo extraordinário, ou eta e. Tá? Então, por definição, o eta e, que é o índice de refração, é maior, né, o índice de refração extraordinário é maior que o índice de refração ordinário. O que me diz também que a velocidade, então, com que essas ondas, com diferentes polarizações, vão se propagar no meio com velocidades diferentes. Então, a velocidade da onda extraordinária é menor do que a velocidade com a onda ordinária. Para essas polarizações que estão nessa direção. Agora, olha que interessante, né? Se eu tenho uma luz que é linearmente polarizada a 45 graus, ela tem duas componentes, a componente x e y, ou a componente no eixo ordinário e extraordinário. Na hora que ela passa por esse sistema, veja, antes a diferença de fase entre essas duas componentes era nula, era zero. Né? Lembra que para uma luz linearmente polarizada, a diferença de fase delta é nula, zero. Agora, na hora que ela atravessa esse meio anisotrópico, como as ondas em cada uma das polarizações, ela se movimenta com velocidades diferentes, eu vou adicionar a esse sistema diferenças de fase entre essas duas coisas, ou seja, eu vou acabar adicionando um delta extra. E essa adição de um delta extra de diferença de fase vai fazer com que eu consiga criar, né, uma diferença de fase que seja, por exemplo, agora um delta de π sobre 2. Lembra que delta de π sobre 2, isso vai ser uma onda circularmente polarizada, se as amplitudes forem iguais, ou elipticamente polarizada. Então eu consigo manipular a polarização dessa forma. E o que eu tenho que controlar aí? Eu tenho que controlar a distância que a luz percorre dentro desse material, ou em outras palavras, a espessura desse material anisotrópico. Né? Então tá. Aqui então eu começo, né, de novo. A gente vai subir um pouco lá na montanha para poder observar um pouquinho melhor esses fenômenos e poder entender a matemática e a física associada a isso. Então eu estou aqui definindo algumas coisas. Eu estou definindo esse delta eta
que é a diferença entre delta eta igual a eta E menos eta zero, eta O. Essa diferença aqui é chamado de índice de birrefringência linear. Então, o material ele tem um índice de refração ordinário, um extraordinário, e a diferença entre os dois é chamado de índice de birrefringência. Então, é um número, né? Veja, o índice de refração é uma razão entre velocidade por velocidade. Então, eu não tenho unidade, é uma quantidade adimensional. O delta eta também é uma coisa que não tem unidade, menos outra coisa que não tem unidade, então também é uma quantidade adimensional, né? Então esse é o índice de birrefringência. Aqui está o meu cristal com o seu eixo ordinário e extraordinário, e aqui está uma onda, que aqui eu estou botando como uma onda linearmente polarizada com o ângulo θ com a horizontal. Então olha o que acontece. Eu posso decompor essa onda numa componente paralela ao eixo ordinário, esse eixo aqui cabe que é o mesmo eixo horizontal, mas não precisa necessariamente ser, né? Eu posso rotacionar essa lâmina de maneira que esse eixo ordinário não seja o eixo X. Né? Então aqui eu tenho o campo elétrico, que eu posso decompor em campo elétrico paralelo ao ordinário, mais campo elétrico perpendicular ao eixo ordinário, que é essa componente aqui. Eu tenho essas duas componentes. Ou eu posso decompor numa componente paralela ao eixo ordinário, que é essa componente aqui, e uma componente paralela ao eixo extraordinário, que é essa componente aqui, né? Essas duas componentes vão viajar com velocidades diferentes nesse material, ou seja, para elas o material K, que é o índice de K, que é o vetor de onda, ele não é mais aquele do vácuo, ele vai ser diferente, vai ser um K0 vezes um eta, que é a diferença, que é o índice de refração naquela direção. Bom, então, continuando um pouquinho aqui, né, eu posso escrever, então, que a minha onda eletromagnética que viaja na direção Z, que é para lá, entrando no cristal, vale uma amplitude na direção ordinária, que é essa amplitude aqui, uma amplitude na direção extraordinária, que é essa componente aqui, daqui eu tenho elevado a i K0Z, isso é uma onda antes de entrar no material, então K aqui continua sendo K0. Então, antes de entrar no material, ela é desse jeito, é a onda incidente. Menos ômega t, que vai na direção positiva de Z. Eu coloquei aqui uma diferença de fase φ, que é global. Né? Lembra que essa diferença de fase aqui ela pode ser, inclusive, zero, se for o caso. Né? Zero é uma boa opção. Tá? Bom, agora, na página 281, nosso problema é o seguinte, né? Ao se propagar dentro do material, cada polarização ela vai se propagar com um vetor de onda diferente, né? Foi o que eu disse para vocês. O meu K0 não é mais K0, ele passa a ser um K que depende de N, um K0N. Vamos voltar aqui. Então, vamos lembrar aqui. Então, eu tenho a onda eletromagnética aqui, ela tem várias características, ela viaja à velocidade da luz c, ela tem comprimento de onda lambda zero e tem frequência, vou colocar aqui também ômega zero. Né? E tem o K0, que vale lambda, vale 2π sobre lambda zero. Né? Agora, quando ele entra dentro do material, na direção da polarização, esse K não é mais K0, é um K que depende do índice de refração e ele vale K0 vezes o eta. Então tem essa modificação. E quando essa onda sai do outro lado, ela volta a ter C, lambda zero, ômega zero e K0 de novo. Né? Então essas características da onda eletromagnética modificada só valem dentro do material. Fora do material é vácuo. Né? Esse material aqui é o vácuo, esse material é o vácuo, esse aqui é o material que tem um certo índice de refração eta. Agora, eu tenho que tomar cuidado só com as polarizações, porque para cada polarização eu vou ter um vetor de onda diferente. Então, ao se propagar dentro do material, né, eu tenho que tomar esses cuidados. Então, tá. Então, aqui eu coloco essa onda eletromagnética antes de incidir no cristal. Então, é a onda que está chegando no cristal. Essa onda que chega no cristal, ela tem uma certa... Isso aqui me dá polarização, lembrem disso, né? Isso aqui é uma certa quantidade, E0 cosseno de θ na direção ordinária.
mais E0 seno de θ na direção extraordinária. Veja, isso pode ser x e pode ser y, né? Ou não. O importante é que o ordinário e o extraordinário eles são ortogonais entre eles. E eu tenho um elevado a iθ aqui que me dá a diferença de fase entre a componente ordinária e extraordinária, né? E a gente já estudou isso com bastante cuidado nas equações passadas. Lembra? O delta é a minha diferença de fase. Se eu modificar ele, se ele for zero, é linearmente polarizada. Se for π, é linearmente polarizada. Se for π sobre 2, nesse caso é circularmente polarizada. Ou menos π sobre 2 é circularmente polarizada. Então, delta vai me dar essa polarização. Bom, está propagando no vácuo, então vale I, K0Z menos ωt mais φ e está se propagando na direção Z. Legal. Agora, quando essa onda eletromagnética ela passa a se propagar dentro do material birrefringente, eu estou chamando o campo elétrico agora de E', né? Eu tenho uma onda que se propaga na direção Z e ela vai ter, aqui eu dividi, ó, eu só multipliquei esse pedaço por esse aqui e esse pedaço por esse aqui, fiz a distributiva, né? Então tenho tudo que multiplica esse versor ordinário e tudo que multiplica esse versor extraordinário. Então vejam, para a polarização ordinária, eu tenho E0 cosseno θ, aqui o versor ordinário, elevado a I, aqui não é mais K0, aqui agora é quanto? É K0 vezes N, que N? O N ordinário, então vale Kn ordinário. Tá? Por quê? Porque vai ser o índice de refração naquela direção. Eu chamei de Kn0 aqui em cima. Então, só para entender a notação que eu estou usando aí, né? A notação é a seguinte, olha só. Para o eixo ordinário, eu chamei de Kn ordinário, que vale K0N ordinário. E o Kn extraordinário é igual ao K0N extraordinário. Essa é a notação que eu estou usando, tá? Uma outra coisa também que eu já vou colocar aqui, que eu vou utilizar, é essa ideia aqui, em que eu posso construir o eta E como sendo um eta médio mais o índice de birrefringência dividido por 2 e um eta ordinário como um eta médio menos o índice de birrefringência dividido por 2, onde o eta médio ele vale o eta ordinário mais o eta extraordinário dividido por 2. Tá? Essa é a minha anotação aqui. Então eu tenho aqui, né, KNO e KNE, e aqui entra a minha diferença de fase delta. Estou multiplicando duas exponenciais complexas, então o delta entra aqui dentro, fica um φ mais delta aqui. Esse φ aqui, que é o mesmo que está aqui, eu posso chamar de zero. Tá? Se você quiser, você pode fazer as mesmas contas chamando φ de zero, que não vai fazer diferença, porque φ é uma fase global, né? E pode ser zero, inclusive. Daí, para facilitar, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu chamei, então, né, eu troquei... Então, eu troquei aqui na nossa conta, né, o KNE por K0NE, eta E, e o KNO por K0NO. Eu troquei de novo o eta E por eta médio mais delta eta sobre 2 e o eta O por eta médio menos delta eta sobre 2. Tá? Bom, foi isso basicamente que eu fiz. Daí a gente pode... Aqui é basicamente, né, trocar por essa notação. Aqui fica em função de eta médio e delta n. Então veja que quando eu faço essa troca, agora eu perco eta E e perco eta O e fico só com o eta médio e também com o índice de birrefringência do material, né? Então acabo ficando com essa expressão aqui. Veja, isso aqui tudo é só conta de subtrair, multiplicar, multiplicar exponencial, somar e por aí vai, né? Então fico com isso daqui, ó, o E', que é o campo elétrico dentro do material, vale E elevado a esse negócio todo, que é uma fase global, né? Que é o K0, eta médio Z, menos K0, é delta N sobre 2Z, menos ωt mais φ. Né? Daí tem o E0 cosseno θ, aqui o eixo ordinário, mais E0 seno θ e elevado a I K0, delta NZ mais delta. Então,
Veja, eu acabei separando entre esses dois pedaços aqui, porque eu tenho essa primeira exponencial aqui na frente, e essa exponencial aqui na frente, ela vai me dar a onda que se propaga ao longo da direção z, isso é a primeira coisa, né? Só que a informação importante com relação à polarização está aqui, ó, porque eu continuo tendo, ó, minha componente no eixo ordinário, e essa é minha componente no eixo extraordinário, só que agora eu não tenho só delta aqui. Lembra que delta que dá minha polarização nesse caso, né? Além do delta, eu tenho aqui um K0, delta N, Z. Então, tenho K0, delta N, Z mais delta, tá? Então, aqui aparece essa relação, né, que eu escrevi aqui de novo, né, de K0, delta ND. Aqui, K0, delta ND mais delta, tá? Então, acabo ficando com essa relação, tá? Veja, você pode verificar que se eu analisar esse E duas linhas agora, né, para E duas linhas, ou seja, quando a luz sai, né, do material, o que vai acontecer é que eu vou ter o índice ordinário igual ao índice extraordinário, porque o índice de refração é o mesmo fora do material. O índice de birrefringência é nulo por causa disso. Além disso, o índice de refração médio é o próprio índice de refração no vácuo, né? Que é 1, na verdade, né? E a gente vai ficar aqui com essa expressão, né? Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1. Vai ficar com a própria expressão de quanto eu vou ganhar de uma fase global dessa luz ao percorrer essa distância. Só que olha o que fica aqui, né? A onda eletromagnética, então, quando ela sai do material, ela vai ter ganho uma certa fase global, que está aqui, né? E, além disso, ela vai ter a polarização modificada por essa fase aqui, ó. Além desse delta, eu tenho mais um termo aqui que pode adicionar uma fase. Tá? Eu vou deixar para vocês lerem isso daqui. Então, o nosso termo importante é esse K0 delta ND, que se soma à diferença de fase original delta. Bom, daí isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que esse K0 delta ND, lembrando aqui, ó, que eu só reescrevi, ó, K0 é 2π sobre lambda 0, que é o comprimento de onda no vácuo, o delta eta é o eta E menos eta 0, vezes D, que é a distância percorrida dessa luz dentro do material birrefringente, que é o comprimento do material. Né? Tá aqui. Bom, agora eu tenho todas as informações para eu poder construir o que significa ter uma onda, ter uma lâmina polarizadora lambda sobre 2 e uma lâmina polarizadora lambda sobre 4. Né? Então veja, eu vou reescrever aqui a minha onda eletromagnética, deixa eu só mudar essa cor aqui. A minha onda eletromagnética, que eu estou chamando E de duas linhas, né? Ele se propaga na direção Z, só que agora, depois de passar pelo material anisotrópico, ele vai ganhar, ele tem o K0Z menos ômega t mais φ, que é aquela onda, né, normal antes de incidir no material. Só que ele vai ganhar aqui uma fase extra, que é dado por K0, eta' menos delta eta sobre 2 vezes D, que é o comprimento, né? Veja, isso daqui é uma fase extra que está multiplicando as duas polarizações. Então, é uma fase global e não faz diferença aqui no nosso caso, não altera a polarização da onda eletromagnética quando ela sai do material. Né? E aqui eu volto a ter a componente no eixo ordinário, cosseno de θ, aqui tem um versor do eixo ordinário, mais E0, seno de θ, o versor do eixo extraordinário, só que agora aqui eu deixo de ter apenas o meu delta e passo a ter uma outra componente de fase, que é o K0 delta N, o índice de birrefringência. Né? Cadê? Birrefringência e multiplicado por D, D que é o comprimento. Né? Então veja que além de delta, e esse termo sim é importante porque ele está relacionado com a polarização da luz, e é esse termo que vai alterar a polarização. Né? Então, K0
delta eta D, isso aqui vai me dar um termo de fase, ou de diferença de fase entre, né, as componentes da polarização, entre as polarizações. Então esse é o componente importante. Tá? Então tá. A partir disso que a gente consegue continuar aqui. Então veja. Uma lâmina polarizadora, então aqui eu estou na página 282, a lâmina polarizadora de meio comprimento de onda significa o seguinte, significa que a diferença de fase introduzida por esse cristal entre as duas polarizações é de meio comprimento de onda. Né? Veja, aqui está a mesma solução. Se a diferença de fase for lambda, né, ou seja, um comprimento de onda, a diferença aqui são fases, veja, que o que está nessa função exponencial, o que está aqui em cima são quantidades sem dimensão, são adimensionais, né? Então, se a diferença for em comprimentos de onda, eu tenho 2π de diferença de fase. Se é de meio comprimento de onda, a diferença em fase é π. Né? Então, veja, então uma lâmina de meio comprimento de onda ou uma half-wave plate, ela faz exatamente isso, né? Ela introduz uma diferença de fase, que é K0 delta ND, de maneira que K0 delta ND seja π, né? Seja π, ou uma diferença de fase de π. Aqui. Tá? Então, veja. É isso que faz uma lâmina de meio comprimento de onda. Ela introduz uma diferença de fase entre as componentes de polarização de uma diferença de fase π, certo? Π. Então, além do delta, eu tenho mais um π agora, né? Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte, olha, nesse exemplo que eu vou dar aqui, eu vou analisar o que acontece com uma onda que é linearmente polarizada. E essa onda é linearmente polarizada. Se ela é linearmente polarizada, delta é zero. Certo? Isso que a gente viu até agora. Então, uma onda linearmente polarizada, quando incide no material anisotrópico, incide na lâmina, lambda sobre 2, sobre o ângulo θ, está aqui. Né? Então, aqui está a minha expressão para a onda eletromagnética. Né? A onda se propagando. E quando ela sai, vira K0 delta ND mais delta. O delta é zero, porque é uma onda linearmente polarizada, e ele ganhou, em função do cristal, uma outra fase que é π. Veja, K0 é uma constante, que é 2π sobre lambda zero. Delta N é outra constante, que é o índice de birrefringência. Então, esse π aqui, ele vai depender do comprimento dentro do material, ou seja, do comprimento da lâmina. Então, por isso que quando eu vou fazer uma lâmina, para fazer essa lâmina, eu pego um material birrefringente, que geralmente é uma mica, um quartzo, que são materiais birrefringentes, e eu vou fazer lâminas ou pedaços de bulks dele, né, cortando ele em espessuras e depois eu vou testando para ver qual deles introduz a diferença de fase que eu quero. Tá? Então tá, quando eu faço isso, olha o que acontece. Delta antes era zero, né? Era zero. Só que, como K0 delta ND introduz uma diferença de fase de π, no final eu tenho uma diferença de fase que é π. Né? Lembra que uma diferença de fase de π agora é uma onda que é linearmente polarizada, só que na outra direção. Né? Tá aqui, ó. Então, o verde aqui é a luz após passar pelo polarizador. Então, antes de passar o azul, após passar o verde, né? E a gente consegue calcular quanto que é o ângulo que ele varia, né? Veja que aqui está com o ângulo θ com horizontal e o π vai ser um ângulo θ com horizontal também, só que para outra direção. Então, no final das contas, o que aconteceu foi que a minha lâmina de meio comprimento de onda, ela rotacionou uma luz que é linearmente polarizada por um ângulo de 2π, que é esse ângulo θ aqui entre a polarização da luz e o eixo ordinário da lâmina polarizadora. Né? Foi isso que aconteceu no final das contas. Né? Então veja, se a onda incidente for elipticamente ou circularmente polarizada, delta é π sobre 2, certo?
Se delta é π sobre 2, eu vou introduzir com uma lâmina lambda sobre 2 mais π. Né? Então, veja, a luz, por exemplo, é circularmente polarizada, ela é sigma mais à esquerda, nessa direção, sigma mais à esquerda nessa direção aqui. Né? Então, delta é π sobre 2. Eu estou introduzindo com a lâmina essa diferença de fase aqui, que é π. Então, no final das contas, eu vou ter quanto? Eu vou ter I elevado a 3π sobre 2. Só que I elevado a 3π sobre 2 é elevado a menos π sobre 2, que é uma onda circularmente polarizada à esquerda. Então, olha o que aconteceu. Uma luz cuja polarização é circularmente polarizada à esquerda, quando ela passa por uma lâmina de meio comprimento de onda, ela passa para o outro lado com uma polarização circularmente polarizada à direita, sigma menos. Então, eu acabei invertendo a polarização dessa lâmina, dessa luz que atravessa a lâmina. Tá? E veja que isso Bom, isso não é tão difícil de compreender aqui, né, nesse caso, né? Então, é isso que aconteceu. Se a luz é linearmente polarizada e atravessa uma lâmina sobre 2, a lâmina sobre 2, ela pode alterar a direção de propagação, a direção de polarização da luz linearmente polarizada. Se a luz é circularmente polarizada, ao passar por uma lâmina sobre 2, a lâmina vai alterar o sentido de rotação da luz circularmente polarizada. Tá? Então, isso é o que, no frigir dos ovos, uma lambda sobre 2 faz. Bom, legal. Vamos falar agora sobre a lâmina polarizadora de 1/4 de comprimento de onda, ou esse quarter wave plate. Tá? Então, nesse caso, né, bom, fica evidente que a diferença de fase introduzida por uma onda, introduzida por uma lâmina de 1/4 de comprimento de onda, ou seja, em que K0 delta ND introduz uma fase associada a 1/4 de comprimento de onda, é uma variação de fases de π sobre 2 e não de π. Né? Veja que meio comprimento de onda é π. Bom, regra de 3, né? Isso aqui é regra de 3. Aqui, lambda é comprimento de onda, diferença de fase de 2π. De lambda sobre 2, diferença de fase de π. De lambda sobre 4, diferença de fase de π sobre 2. Né? Então, uma lâmina de 1/4 de comprimento de onda, ele vai introduzir na minha onda eletromagnética uma diferença de fase entre as polarizações de π sobre 2, ao invés de π. Né? Bom, então se a onda, que é esse exemplo que eu dou aqui, né? Se essa onda incidente é linearmente polarizada, que é aqui, né, nesse caso aqui, ó, EZ, mesma equação da onda se propagando após sair do material, só que se ela é linearmente polarizada, o delta é 0 e o K0 delta ND é π sobre 2, porque a lâmina é uma lâmina de lambda sobre 4. Então, ao sair do material, né, eu ganho uma diferença de fase de π sobre 2. Então, veja, a onda antes era linearmente polarizada. Após passar pela lâmina lambda sobre 4, ela vira circularmente polarizada para a esquerda. Tá vendo aqui, ó, para a esquerda, sigma mais. Então, ele era delta igual a 0, virou delta π sobre 2, que é uma onda circularmente polarizada para a esquerda, que é o sigma mais. Você pode notar que se essa onda fosse inicialmente polarizada, né, com delta igual a π, ou seja, com θ igual a menos 45 graus, o resultado aqui era ter menos π sobre 2. Então, π com mais π sobre 2 vai dar 3π sobre 2, né? O que é menos π sobre 2, o que vai ser sigma menos. Então, se a onda tinha polarização, né, se ela está com polarização assim, ela vai sair do outro lado circularmente polarizada para a esquerda, está com polarização aqui, vai sair circularmente polarizada para a direita. E aqui eu faço um desenho, né, uma tentativa de desenhar o que está acontecendo. Então eu tenho aqui a onda que é linearmente polarizada, ela atinge o meu cristal dicróico de lambda sobre 4, que tem uma espessura D, para exatamente dar, né, esse fator de diferença de fase de π sobre 2, e ele sai do outro lado,
com uma polarização agora que é circular, nesse caso aqui circular, né, sigma mais. Veja, se você fizer o desenho diferente aqui, ele vai sair rodando para o outro lado. Tá? Então olha o que faz. Então a lâmina lambda sobre 4, ou de 1/4 de comprimento de onda, ela transforma uma onda eletromagnética que é linearmente polarizada numa onda eletromagnética que é circularmente polarizada. Tá? Veja que o resultado inverso também é válido, ou seja, se uma onda circularmente polarizada, sigma mais, atingir uma lâmina lambda sobre 4, eu vou ter uma luz linearmente polarizada como resultado. Então eu posso utilizar essa lâmina lambda sobre 4 para transformar uma luz de linear para circular, ou de circular para linear. Né? Ou eu posso utilizar essa lâmina para transformar uma onda que é elipticamente polarizada para linearmente polarizada também. Tá? Certo? Tá? Então, de forma reversa ou equivalente, a gente pode transformar uma onda circularmente ou elíptica polarizada numa linear novamente. Então, essas duas coisas funcionam. Bom, então com isso, né, eu acho que tá bom para falar sobre lâminas polarizadoras. Acho que deu para a gente estressar bem a física do que está acontecendo, de como as polarizações elas adquirem essas diferenças de fases das diferentes polarizações, e eu introduzo agora, ou transformo a polarização da onda dessas duas formas. Né? Então eu posso, dessa forma, manipular a polarização da luz. Tá? Veja, isso é importante, né, por vários motivos, dentre alguns importantes, algumas coisas que são importantes com relação à manipulação da polarização da luz, é quando a gente vai estudar em pesquisa mesmo, né, dentro de um laboratório de ótica quântica, por exemplo, o que acontece é que a própria polarização da luz, ela funciona como uma partícula quântica que eu posso emaranhar e posso criar o que a gente chama de bit quântico, onde eu tenho agora uma polarização específica da luz ou uma superposição dessas combinações de polarizações. E como eu trato essas polarizações, como eu meço elas, é usando essas lâminas de polarização. Outra coisa importante também é que quando eu vou, por exemplo, acoplar a luz de um laser numa fibra ótica, que é um acoplamento basicamente de um campo eletromagnético num guia de onda, né, eu tenho que tomar cuidado com a polarização. Então as lâminas polarizadoras, elas ajudam também, né, quando eu vou querer fazer algo assim, que é acoplar luz numa fibra ótica. Quanto mais luz eu conseguir colocar dentro da fibra ótica para ser transmitida ao longo do seu comprimento, mais eficiente é esse transporte, né? E daí menos eu vou perder nessa transmissão da informação, por exemplo. E manipular a polarização nesse sentido é bastante importante, então, né? Eu reduzo custos nesse processo. Tá. Legal. Então, olha só. Eu estou aqui na minha página 284 das notas de aula, na seção 11.10, onde eu vou falar sobre atividade óptica natural. Bom, e esse vai ser o último assunto em que eu vou tratar sobre a polarização da luz de maneira assim, um pouco mais concreta, né? Nesse processo de manipulação da onda eletromagnética. Olha o que está acontecendo, e isso é super interessante, né? Essa tal dessa atividade óptica natural, da polarização por ação do espalhamento de moléculas destrógenas e levógenas, esse é o nome que eu coloquei aí na seção 11.10. O que acontece é o seguinte, existem substâncias, né, substâncias mesmo, soluções químicas que interagem com a polarização da luz de maneira que existe uma atividade resultante da interação entre essa solução com a polarização, resultando em outra polarização. Né? Primeiro, isso é muito importante porque eu posso utilizar essa ferramenta da atividade óptica dessas
substâncias com a luz para poder, por exemplo, realizar a separação desses elementos químicos, tá, que têm essas atividades diferentes. Isso acontece muito com medicamentos, né? Então tem medicamentos, os aminoácidos que a gente, né, que a gente metaboliza no nosso corpo também é um aminoácido que responde de uma maneira específica à polarização da luz, tá? Eu posso utilizar também essa atividade óptica para medir a quantidade de açúcar na cana-de-açúcar, então, ou de uma fruta, por exemplo, né? Se eu quero saber se essa cana-de-açúcar está doce o suficiente para a gente fazer, sei lá, um melaço, né? Ou para poder cortar agora, né? Se ela já está no ponto de corte, por exemplo, eu consigo tirar um pouco do suco dessa cana-de-açúcar, que tem atividade óptica, e medir quão doce ela está sem experimentar ela, né? Então, isso, primeiro, é repetitivo e é reprodutivo, né? Eu posso fazer essas medidas de maneira bem consistente. A mesma coisa com álcool, né? Eu posso fazer a fermentação mesmo da cana-de-açúcar e medir a quantidade de álcool presente utilizando essa atividade óptica sem necessariamente ficar experimentando, né? E que não é algo muito reprodutivo a cana-de-açúcar, né? Então, tem várias propriedades que são interessantes aí. Então, aqui, eu tenho aqui essa atividade óptica, o que eu tenho aqui é basicamente isso, ó. Eu tenho uma luz que é linearmente polarizada, aqui eu botei para simplificar uma luz que é linearmente polarizada na horizontal. Ela passa por uma substância que tem essa chamada atividade óptica e essa polarização muda. Então tem um ângulo aqui, houve uma rotação da polarização por um certo ângulo, tá? Aqui eu dou um exemplo dessa atividade óptica por um ácido lático, moléculas de ácido lático. Então, por exemplo, essa é a molécula de ácido lático. Essa molécula aqui, ela é um isômero de estrutura, né? Ela tem um isômero estrutural, que é essa daqui. Veja que essa molécula ela tem exatamente os mesmos átomos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Só que essas moléculas elas estão espacialmente estruturadas de maneira espelhada, né? E isso acontece mesmo, porque, por exemplo, eu tenho aqui as minhas mãos, né? Cada uma das minhas mãos tem 5 dedos. Só que elas são espelhadas, elas não são iguais, né? As minhas mãos elas são diferentes. Elas parecem iguais porque elas são espelhadas, mas existe um espelho aqui, né? Das minhas mãos. Eu não posso cortar a minha mão aqui e transplantar ela para a minha mão, tirar a minha mão direita e levar para a minha mão esquerda. Eu não posso fazer isso, né? Porque elas não encaixam na posição correta, né? São coisas diferentes. E na química isso acontece também, né? Então a gente chama esse tipo de molécula aqui de uma molécula destrógena porque o efeito dela na polarização da luz é rotacionar essa polarização da luz para a direita. Então ela é destrógena. E essa outra molécula aqui, ela rotaciona a polarização da luz para a esquerda. Então levógena. Então, ao se propagar pela substância, essa atividade óptica ela acontece porque há diferentes velocidades de transmissão, de propagação, né, das polarizações sigma mais e sigma menos. Então, essa atividade óptica, destrógena ou levógena dos isômeros poliméricos, dos isômeros dessas moléculas, elas ocorrem porque há diferenças de índices de refração para polarizações circulares agora, né? Circular para a direita e circular para a esquerda, tá? Então essa é a diferença desses tipos de moléculas. Tá? Bom, de novo aqui, né? Eu vou subir um pouco a montanha para poder equacionar todo esse problema. Eu vou chamar o índice de refração do meio para a luz circularmente polarizada sigma mais de eta mais, e o índice de refração para o meio para a luz circularmente polarizada para direita, sigma menos de eta menos. Tá? E, bom, isso aqui tem bastante coisa na literatura, na bibliografia, para vocês lerem as implicações tecnológicas desse tipo de atividade óptica. Isso também é muito importante quando a gente vai trabalhar com medicamentos, né? Porque tem medicamentos que a mesma molécula ela possui esses isômeros estruturais e um tipo de isômero
pode ser veneno, pode ser mortal, pode ser tóxico, e o outro isômero ele pode ser um remédio, né? Isso acontece muito, então eu tenho que saber separar esses dois isômeros no processo de fabricação, ou pelo menos testar para ver se essa molécula é a molécula correta que eu estou dando para o meu paciente. Então tá, então olha só, eu peguei como exemplo para vocês uma luz que é linearmente polarizada na horizontal. Então basicamente é isso, né? É um E0 na direção X se propaga na direção Z. Se eu reescrever agora essa luz na base circularmente polarizada, eu tenho sigma mais e sigma menos. Né? E se eu lembrar, x eu posso representar em sigma mais e sigma menos dessa maneira. É 1 sobre raiz de 2, sigma mais sigma menos. Tá? Então essa é a minha onda na base de luz circularmente polarizada. E é por isso que eu trabalhei com vocês lá no começo dessas aulas. Né? Essa é a terceira aula. Eu falei sobre isso no final da primeira aula, sobre polarização da luz. Eu posso reescrever uma onda eletromagnética em diferentes bases. Uma delas é a base de luz linearmente polarizada, vertical horizontal, ou x e y, e na base de luz circularmente polarizada, sigma mais e sigma menos. E aqui fica fácil de ver que agora eu posso utilizar essa descrição de maneira completa. Então tá. Então aqui na página 285 eu vou equacionar tudo isso. Né? Então no interior, cada polarização ela vai se propagar com uma velocidade porque o índice de refração é diferente. Então eu separei aqui na base sigma mais e sigma menos, e como a luz se propaga dentro dela. Se propaga com K0 ou eta 0. Né? Eu fiz a mesma análise aqui com relação ao eta médio e também com a birrefringência, que é a diferença entre o eta mais e o eta menos. É a mesma ideia. Né? Fiz toda essa equação, fiz a substituição aqui. De novo, isso aqui é conta de somar, multiplicar, dividir. Esse pedaço aqui eu só vou mostrar um pouco melhor, porque o que eu fiz aqui foi o seguinte, olha, eu transformei para uma base de luz circularmente polarizada, aqui, né? E depois daqui para cá, eu transformei de novo, ó, voltei para a base x e y de luz linearmente polarizada. Então, sigma mais é x mais y sobre raiz de 2, e sigma menos é x menos y sobre raiz de 2, né? E separei agora de novo na base x e na base y. E eu vou descobrir aqui nessa matemática, aqui nessas continhas que vocês vão fazer em casa, né? E chegar provavelmente nesse mesmo resultado que eu estou chegando aqui. E descobrir que eu posso escrever então essa expressão aqui, que está multiplicando x chapéu, como cosseno de K0 delta n z sobre 2, né? E essa outra expressão aqui vai ser o meu seno de K0 delta nz sobre 2. Veja, isso aqui é o argumento do cosseno aqui, esse é o argumento do seno aqui. Aqui eu perco, né, toda a informação complexa, não tenho mais complexo aqui. Isso aqui é isso aqui multiplicado por isso vai me dar quanto está apontando na direção x e quanto do campo está apontando na direção y. Isso vai me dar uma nova polarização. Então, no final das contas, a minha luz que era linearmente polarizada, ela continua sendo linearmente polarizada, mas agora ela saiu da direção x, né? Porque olha só, antes ela só tinha componente na direção x, e agora ela passa a ter uma componente na direção y também. Para quem ficou um pouco confuso com relação a essas relações que eu mostrei para vocês de transformação, lembra o seguinte, né? De novo, voltando para a relação de Euler. Bom, a relação de Euler é essa, né? E elevado a i θ, que é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Tá? Legal. Você pode usar essa expressão agora para construir a expressão do seno em função do número complexo, que vai ser e elevado a i θ menos elevado a menos i θ dividido por 2 vezes i. Né? E o outro que é o cosseno de θ, que é igual a e elevado a i θ mais e elevado a menos i θ dividido por 2. Tá? Então, são essas expressões aqui que eu utilizei para poder construir ou reconstruir o seno e cosseno de volta. Só que a diferença é que na minha expressão, o que acontece é que o θ ele vale K0 delta n
Z dividido por 2, né? Veja, Z é o comprimento ou a distância que a luz propagou dentro do material, nesse caso dentro da substância com atividade óptica. O ΔN é o índice de birrefringência, então ΔN ele vale o eta mais menos o eta menos. Essa é uma característica da substância. E o K0 é o vetor de onda, é o 2π dividido por lambda zero, ou seja, depende da cor da luz que eu estou utilizando para fazer esse experimento. Né? Então tá, então voltando aqui para o nosso final de atividade óptica, eu tenho essa relação. Opa, né? Então essa relação mostra o seguinte, ó, você pode perceber que a minha luz ela era inicialmente horizontal, né? Só que depois de passar por esse meio, ela passa a ter uma componente que é vertical também. E esse ângulo aqui que é vertical, ele vale K0 ΔN D sobre 2. Isso é o meu... Aqui não é menos não, aqui é igual. Ó. Aqui também, ó, aqui é igual. É igual a θ, que eu acabei de escrever para vocês aqui no tablet. Né? Então veja, se o ΔN for positivo, ou seja, eta mais menos eta menos é maior que zero. Ou que eta mais é maior que o eta menos. Ou seja, com o índice de refração para a luz circularmente polarizada à esquerda é maior que o índice de refração para a luz linearmente polarizada à direita, né? Eu vou ter, no final das contas, uma luz que era horizontal, ela deu uma inclinada, ou seja, ela rotacionou um pouco para a direita. Então, rotacionou para a direita. Então, a ação dessa molécula, ela é destrógera, regra da mão direita, né? Foi para a direita, destrógera. De novo, né? Se a luz, de novo, incidente é horizontal, agora, se o eta mais é menor que o eta menos, né? Veja que agora a luz transmitida ela vai rotacionar para outra direção. Esse ângulo de rotação, claro, vai depender do comprimento que ele vai rotacionar. Tá? Então, esse tipo de substância é chamado de substância levógera, é assim que a gente vai classificar a substância, de acordo com a atividade óptica dela. Né? Então, eta mais e eta menos, o que ocorre é que eles são proporcionais, né? São proporcionais às respectivas concentrações desses isômeros estruturais. Então, um certo isômero destrógeno, um certo isômero levógero, ele vai ter essa atividade óptica. Se, por exemplo, o destrógeno é o que me dá o doce do açúcar, é ele que eu vou querer ter quando for medir essa atividade óptica. Ou se o levógeno, por exemplo, é a substância que me dá o álcool, né, de uma certa fermentação, é ela que eu vou buscar aumentar. Esse ângulo de rotação é isso, né? K0 ΔN, Z sobre 2, e o Z é a distância, o comprimento da cubeta, que é o quanto a luz vai percorrer dentro desse material. Tá? Bom, para finalizar, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu já falei, né? Então, basicamente, eu tenho aqui minha dispersão cromática, que eu mostrei lá no começo dessa aula, no primeiro slide. Tem a dispersão cromática que acontece no prisma. A gente pode compreender isso aqui utilizando uma descrição corpuscular, como fez Newton, ou a gente pode utilizar, que é na maneira com que eu vou fazer com vocês aqui, a descrição ondulatória dessa onda eletromagnética, aplicando as equações de Maxwell nas interfaces desse prisma. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Em que eu vou falar sobre ótica física, ou sobre as leis da ótica. Tá? Bom, aqui está o prisma de novo, tem a separação em cores, né? Vermelho. Então a luz branca ela é separada, aqui tá bem errado, porque a luz branca é separada num contínuo de cores. Então não é vermelho, laranja, amarelo, verde, não. Ela vai do vermelho e passa todo por um contínuo, né? Por um contínuo até chegar no violeta. E depois a gente não consegue ver mais essa cor, e também do vermelho a gente não consegue ver mais essa cor. Então, para nós, a luz ela está presa nesses limites de radiação. Mas a radiação tem outros comprimentos de onda. Tem o ultravioleta, que a gente não consegue ver, mas é altamente energético. E tem o infravermelho mais baixo, né, ou mais longo, que a gente também não vê, mas que também existem. Né? Esses são materiais birrefringentes, a mica e o quartzo, né, que é o que a gente utiliza para poder construir as lâminas polarizadoras. E aqui eu tenho uma lâmina polarizadora, tá vendo? É uma lâmina comercial, então você pode comprar essa lâmina. Se você estiver interessado, você entra na internet aí
entra no site aqui, tô fazendo propaganda um pouco, né? Da Tor Labs. Tem outras empresas também que vendem essas lâminas. E você pode comprar uma lâmina que é lambda sobre 2, tá vendo? Para esse comprimento de onda. E essa aqui é uma lambda sobre 4, para esse comprimento de onda aqui também, né? E eu geralmente tem um suporte em que eu posso rotacionar com um certo ângulo, porque eu tenho que rotacionar os eixos para poder, né, chegar no resultado que eu quero. E aqui está um exemplo dessa atividade, né, de uma lâmina de quarto de onda. Eu tenho luz não polarizada, passa por um filtro polarizador, como a gente viu, metade da intensidade passa, está lindamente polarizada, passa por uma lâmina de quarto de onda e vira circularmente polarizada. É o que a gente viu. E aqui embaixo, olha o que eu tenho. Eu tenho alguma coisa aqui dentro que tem uma certa atividade ótica. Então, luz não polarizada, passa por um filtro polarizador, sai polarizada, passa por esse meio aqui que tem uma solução levógera ou destrógera, e ele vai fazer o que? Ele vai rotacionar a polarização final numa certa direção, depois eu consigo analisar isso. Né? Nesse caso aqui, a substância que está aqui é o que? Rotacionou para a direita, então é uma substância destrógera. Certo? Eu acho que isso é o suficiente. E com isso a gente termina essa aula sobre polarização da luz ou polarização da onda eletromagnética. Eu acho que a gente começou e viu bastante coisa nessas 3 aulas sobre polarização da luz. A gente viu as equações, viu como descrever a polarização, como trocar a base de polarização linear para polarização circular, como que é a luz elipticamente polarizada, o que significa essa polarização, como que é a distribuição espacial dessa onda plana polarizada que se propaga no espaço-tempo. A gente viu como filtrar essas polarizações, primeiro, como obter uma luz polarizada a partir de uma fonte não polarizada. Depois a gente descobriu como agora manipular essa polarização, ou seja, transformar a luz polarizada, rotacionar a sua polarização, ou transformar de circular para linear, linear para circular, elíptica para linear e por aí vai. Né? E viu também que eu posso utilizar a atividade ótica de certas substâncias químicas para poder manipular a luz, ou ao contrário, eu posso utilizar a luz para analisar a atividade ótica de certas substâncias, desses isômeros de algumas moléculas, que têm propriedades muito interessantes. Certo? Então, com isso, eu termino aqui essa terceira aula sobre polarização da luz e a gente se vê na próxima aula, em que eu vou falar sobre as equações que descrevem a ótica física e a ótica geométrica. Até mais. Tchau, fui.